Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então é isso, vamos lá para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre os fluxos migratórios mundiais, certo? E então a gente vai ver em que momento da história isso ocorreu, certo, gente? Então vamos lá. Esses fluxos eles ocorreram no início do século XX. Após as guerras, né, isso se tornou algo bem comum. Sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas viveram, né, a tensão da Guerra Fria, que na verdade foi uma guerra ideológica, não teve conflito, mas todos temiam que acontecesse uma terceira guerra mundial. Então, as pessoas foram saindo dos locais de origem, né, de onde vivia, né, nativo daquela terra, e começaram a sair à procura de outros locais. Então, na década de 50, né, as pessoas saíram de países como Inglaterra, França, Alemanha e se deslocaram para outros países da Europa, sendo que países mais subdesenvolvidos. Então, esses fluxos começaram a também acontecer em algumas regiões como Ásia, né? Também ali a gente vê algumas pessoas, poucas pessoas também se deslocando para o Japão. A gente também tem pessoas que se deslocaram para a América, né? Para a América, tanto norte como sul, enfim. E isso foi mais comum depois, né, dessas guerras. Agora, os fluxos migratórios mais recentes, a gente vai ver que a gente tem aí exemplo dos bolivianos, né? A questão também da Venezuela. E é comum a gente ver também essas pessoas migrarem para o Brasil, né? E a gente também pode destacar, né, quais os problemas sociais e econômicos que esse tipo de saída, né, pode interferir, né, no país. No caso de pessoas que saem de países que estão passando por guerras civis, por exemplo, como a Síria, né? Que muitos saem de lá por conta que no caso é uma saída forçada, né? Que eu já tinha colocado para vocês no outro vídeo, né? Que existem vários tipos de saída e no caso da Síria é uma saída forçada, né? Para preservar a sua própria vida. Então, muitos saem em busca de um país que lhe dê esse acolhimento, essa tranquilidade. Então, é bem comum a gente ver hoje essas pessoas se deslocando principalmente aqui para o Brasil. Sendo que isso também interfere economicamente. Uma pessoa, uma vez que sai do seu país nativo para um outro país, né, esse país ele tem que dar também o suporte como moradia e emprego, e muitas vezes essas pessoas passam por dificuldades ao chegar em países estrangeiros e podem até sofrer com o chamado xenofobia, que é um preconceito com relação assim, a quem é estrangeiro, né? Então há várias dificuldades, até porque as pessoas quando chegam num país que não é o seu de origem, elas têm dificuldade com a língua, com a questão cultural. Eles também possuem, às vezes, uma cultura própria, que tem que ser aceita também pelaquela civilização, pelaquela sociedade que ele está chegando, né? Pelo povo. Então, implica várias questões, né? Existem também duas questões, que é o emigrante e imigrante. Parece duas palavras assim, tipo, a mesma coisa, né? Sendo que há uma diferença entre uma e outra. Vejam só, quando a gente fala de imigrante com I, né? Imigrante com I, a gente se refere
a pessoas que entram em um país, certo? E quando a gente fala de emigrante, são as pessoas que saem de uma região ou país. Vou deixar bem explicadinho aqui do lado a diferença certinha entre um e outro, que é para vocês não se confundirem, certo, gente? Bom, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles são bem parecidos, né? Mas eu quis trabalhar separadamente, porque como a gente não está tendo um contato físico, assim, né? Quer dizer, físico não, assim, né? Pessoalmente, né, falando. Então, se eu seguir direitinho, capítulo por capítulo, fica mais fácil de vocês acompanharem. Mas, se você for perceber, o capítulo 1, ele é bem parecido, é um complemento do capítulo... O 2 é o complemento do capítulo 1, né? Deu pra entender, né? Enfim. E aqui também vocês vão ver, né, que acontece também fluxos migratórios dentro do próprio país. Vocês já perceberam? Pronto, tem pessoas que eu falei ali basicamente de um país, você sair de um país para o outro, mas acontecem também dentro do próprio país, certo? Por exemplo, no Brasil, quem nunca ouviu uma história, né, de pessoas que vão para São Paulo porque lá tá, assim, o emprego tá chovendo lá, então sai daqui de Pernambuco e vai para São Paulo porque tem uma oportunidade de emprego lá. Então isso acontece. Fluxos migratórios também de um estado para o outro, certo? E, bom, o assunto é bem simples, né? Vocês perceberam. Então, assim, vejam a plataforma do Plural. Sempre vai ter alguma atividade lá, então não se prendam apenas aos vídeos, ou seja, assistir um vídeo e só, certo? Não, tem que ir lá conferir para ver se tem atividade. Vai ter dia que não vai ter realmente atividade, porque assim, pode ser que seja um assunto que a gente já tenha solucionado e não tem atividade daquele conteúdo lá, certo? Porque eu só vou botar atividades de cada conteúdo. Exemplo, eu dei a aula agora do capítulo 2, então vocês vão lá e vão ver atividades do capítulo 2, certo? E respondam, gente, porque essas atividades que vocês respondem diretamente da plataforma são as que vão valer nota. Então, se você não faz, eu não tenho como fazer a correção e automaticamente você fica sem nota, beleza? Então, vejam só, estudem, se cuidem, certo? E até a próxima aula. Beijo pra vocês, tchau!